O Grand Prix de futsal promovido por Super Sport 10 começou a ser disputado no ano de 2010. Entre equipes de Santa Catarina e do Paraná não era realizado desde 2015. Este ano foi a primeira competição de Super Sport 10 após a liberação por parte das autoridades sanitárias que haviam proibido os eventos esportivos em março do ano passado devido à pandemia de Covid-19. A categoria Sub-7 foi a única que teve apenas 4 equipes, uma de Santa Catarina e 3 do Paraná. A primeira fase foi no ginásio da ABB em Curitiba, em que o NB Futsal classificou-se em primeiro lugar. Mas no quadrangular final, disputado em Camboriú no final de outubro, foi o time da casa, o Abut Monte Alegre AJAF, quem chegou em primeiro e pôde soltar o grito de campeão. Nas premiações individuais, o Abut Monte Alegre AJAF ficou com a melhor defesa, sofrendo 13 gols em 9 jogos disputados. O goleador da categoria Sub-7 também foi do Monte Alegre, Gustavo, que marcou 12 vezes na competição. O professor Chitão é o coordenador técnico geral, mas quem dirigiu o time campeão na reta final foi o jovem técnico Emanuel. Conferindo a classificação final da categoria Sub-7, campeão Abut Monte Alegre AJAF de Camboriú, Santa Catarina. Vice-campeão ABB Curitiba, do Paraná. Terceiro lugar, NB Futsal, também do Paraná. E em quarto lugar, o Curitiba Futebol Clube ABB, do Paraná. A categoria Sub-8 teve a participação de 6 equipes, 3 de Santa Catarina e 3 do Paraná. As 2 primeiras etapas foram disputadas entre os meses de julho e setembro em Curitiba, classificando os 2 melhores de cada estado para o quadrangular final. Ninguém terminou invicto. A fase final teve as 3 rodadas decisivas no ginásio Hamilton Linhares Cruz, em Balneário Camboriú, no feriado de 15 de novembro. O Londrina Esporte Clube Cancún, time dirigido pelo professor Sandro Mendes, fez campanha irretocável na reta final. 3 vitórias em 3 jogos para garantir a taça de campeão Sub-8. Premiações individuais. A melhor defesa da Sub-8 ficou com Gianluca, do Rodeio Futsal, que levou 14 gols em 9 jogos. O artilheiro da categoria Sub-8 foi Davi Alves, do Londrina Cancún, que marcou 15 gols. E o técnico campeão foi o professor Sandro Mendes. Classificação final da Sub-8, campeão Londrina Esporte Clube Cancún. Vice-campeão Rodeio Futsal. Terceiro lugar ABB Curitiba. E quarto lugar Xoxo 10. Conseguir essa vitória e muito sempre é tentar o melhor, falar o possível. Foi muito
confiar em Deus e confiar nos seus pensamentos bons. Foi um campeonato bastante equilibrado, o nível técnico para a categoria, eu achei que assim, sabe, foi muito forte, assim, as primeiras fases a gente teve empate, teve derrota, e aqui no quadrangular agora mostrou um grande equilíbrio, um ganhando do outro ganhando de um. A gente tem feito bastantes jogos durante o ano e conseguiu ter um grupo bem forte, assim, fisicamente também, e o resultado foi fruto assim, de um trabalho de todos, né, do coletivo, dos pais, mas eu quero parabenizar aí a organização da Super Esporte. Eu sou um dos pioneiros de participação, faz mais de 20 anos que eu participo dos campeonatos do Vollmer, sempre com o mesmo padrão de qualidade e principalmente o padrão do nível das equipes, que foi muito bom. A categoria Sub-9 foi disputada por 12 equipes, divididas em 3 grupos de 4 equipes cada um. Catarinenses e paranaenses jogaram em 2 turnos e os melhores de cada estado na somatória geral passaram para o quadrangular final. Esta fase decisiva foi no dia 2 de novembro, na Arena Jaraguá, um dos maiores e melhores ginásios de esportes do país, na cidade de Jaraguá do Sul. A ABB de Joinville, que havia ficado em primeiro de seu grupo nas 2 primeiras fases, confirmou a boa campanha na reta final. Com 2 vitórias e um empate, ficou em primeiro lugar no quadrangular decisivo e correu para festejar o título da Sub-9. Festa que começou com os pais na arquibancada. Premiações individuais da categoria Sub-9 do Grand Prix 2021. Melhor defesa foi do Abute Monte Alegre de Camboriú, com 6 gols sofridos em 9 jogos. O goleador da categoria foi Miguel, da ABB de Joinville, com 18 gols marcados. E o técnico campeão foi Gustavo Vigers. Classificação final da Sub-9, campeão ABB de Joinville. Vice-campeão Abute Monte Alegre de Camboriú. Terceiro lugar, a ABB Coritiba. E quarto lugar, o também paranaense NB Futsal. Nossa equipe ela foi muito bem nas primeiras fases, né? A gente teve aí 2 etapas que foram jogadas em Curitiba, que a gente fez 18 pontos em 6 jogos, né? Teve 100% de aproveitamento. E aí chegou na fase final tudo pode acontecer, as equipes crescem, as equipes treinam, e aí ganhamos o primeiro jogo, tivemos um tropeço no segundo jogo, mas entramos dependendo da gente na última partida e conseguimos vencer de virada e conquistar esse título aí do Grand Prix Santa Catarina, Paraná. Muito equilíbrio no final, né? Afinal de contas, no último jogo se decidiu. Equilíbrio, tanto que na última rodada as 4 equipes do quadrangular poderiam ser campeãs, né? As 4 equipes com 3 pontos, com uma vitória e uma derrota, e aí acabou que o jogo anterior aí terminou em empate, né, dando a possibilidade da nossa equipe ser campeã com uma vitória, e foi o que a gente conseguiu, graças a Deus, e sagrou-se campeão. A categoria Sub-10 do 5º Grand Prix de Futsal também teve 12 equipes divididas em 3 grupos de 4. Os jogos começaram no final de junho, nos ginásios de Curitiba. Após 2 etapas, os 2 melhores de cada estado no cômputo geral da pontuação classificaram-se para o quadrangular final, que se realizou no ginásio municipal de Camboriú no final do mês de outubro. 2 equipes do Paraná terminaram empatadas em pontos e invictas após as 3 rodadas da decisão. O Carvalhos Esportes, que foi o vice-campeão, e o Futfoz Londrina Cancún, que nos critérios de desempate ficou em primeiro lugar. Premiação individual da categoria Sub-10. Melhor defesa, Carvalhos Esportes, com 15 gols sofridos em 10 jogos. Goleador, Rian, do Carvalhos, com 17 gols marcados. E o técnico campeão,
Professor Sandro Mendes, do Londrina Futfoz Cancún. Classificação final da categoria Sub-10. Campeão, Futfoz Londrina Cancún. Vice-campeão, Carvalhos Esportes. Terceiro lugar, Academia Estilo Livre de Balneário Camboriú. E em quarto lugar, Real Futsal de Camboriú. A categoria Sub-11 do Grand Prix teve início nos primeiros dias de julho em Curitiba, com 12 equipes inscritas. Estas foram divididas em 3 grupos de 4 e depois de 2 etapas, as 2 melhores de cada estado avançaram para o quadrangular final. As 3 rodadas da etapa decisiva foram disputadas na Arena Jaraguá, no norte de Santa Catarina. O Abut Monte Alegre de Camboriú começou a última rodada em desvantagem em relação ao Londrina Cancún, que precisava só do empate para ser campeão. Mas o time catarinense venceu por 2-1, empatou em pontos e levou vantagem nos critérios de desempate para garantir a taça de campeão. No fim, atletas, pais e torcedores comemoraram com entusiasmo. Na premiação individual, as defesas do Jaraguá e do Londrina Cancún compareceram para dividir os méritos de menos vazadas. Na artilharia também houve empate. Arthur do Jaraguá e PP do Londrina Cancún, que marcaram 8 gols cada um. O técnico campeão foi o professor Chitão, do Abut Monte Alegre. Classificação final da categoria Sub-11. Campeão, Abut Monte Alegre de Camboriú. Vice-campeão, Londrina Cancún, do Paraná. Terceiro lugar, também do Paraná, o Coritiba Nikkei FT10. E em quarto lugar, o catarinense Jaraguá Futsal. Cara, principalmente o campeonato inteiro, né? Porque a gente já estava praticamente eliminado lá na fase de Curitiba. A gente tinha que ganhar os 3 jogos para classificar e graças a Deus conseguimos classificar para a final e conseguimos sair com o título ainda. Por isso tem mais gosto esse título, né? Na dificuldade? Com certeza, né? Passamos muita dificuldade e a gente merece. Os times são muito fortes. Vencer o Jaraguá aqui dentro, Jaraguá, a base do Jaraguá. Vencer o Londrina, que é uma base. E o Curitiba, a gente teve uma competição, teve o Londrina, Curitiba, e nós... É um projeto que hoje é um time no Monte Alegre Futsal e ser campeão aqui pela primeira vez aqui dentro é uma emoção incrível. Não tem melhor coisa do mundo. Agradecer a Deus, né? Ao Senhor Jesus Cristo. Aqui, ó. Campeão Sub-11, derrubando o gigante. Respeita a favela. Monte Alegre, campeão! A exemplo de outras, a categoria Sub-12 teve 12 equipes participantes na primeira e segunda etapas em Curitiba, nos ginásios da ABB e do Clube Nikkei. Os 2 primeiros de cada estado, no cômputo geral, garantiram vagas no quadrangular decisivo, que teve local na Arena Jaraguá no início de novembro. O Jaraguá, que jogava em casa, chegou invicto e assim permaneceu nas 3 rodadas finais. Mas quase perdeu o título para o City Veras, som maior de Joinville. Na última rodada, o City Veras goleou o quadra 7 e ficou na torcida, esperando pelo menos um empate do Jaraguá diante do Coritiba Nikkei FT10. O time paranaense segurou o Jaraguá e esteve na frente do placar. Na arquibancada, a apreensão dos pais e torcedores. Apoio não faltou. O técnico Anderson Decker mexeu com o ânimo da equipe e nos minutos finais o Jaraguá se encontrou no jogo e construiu um placar de 4-2 para garantir o grito de campeão da categoria Sub-12.
Premiação individual da categoria Sub-12. Melhor defesa ficou com o City Vera, Som Maior de Joinville. A artilharia foi do Real de Camboriú, que não esteve no quadrangular final. Iago marcou 10 vezes na competição. E o técnico campeão foi Anderson Decker, do Jaraguá Futsal. Classificação final da Sub-12. Campeão Jaraguá Futsal. Vice-campeão City Veras, Som Maior de Joinville. Terceiro lugar, Curitiba Nikkei FT10 do Paraná. E em quarto lugar, também do Paraná, Quadra 7 Mundial Prime. O capitão da equipe adulta do Jaraguá Futsal, o consagrado atleta Leco, participou da entrega da premiação. Eu acreditava assim, né, no nosso potencial da equipe. 1-0 ainda em minha cabeça a gente podia buscar. Então a gente acreditou até o final para buscar essa vitória. Coloco a definição dessa fase final aí em acreditar até o último minuto, né? Hoje estava um dia pesado, a gente tomou um empate em 4-4 no segundo jogo, e aí fomos para o terceiro jogo tendo que vencer a partida para poder sair com o título da competição. E já no início desse jogo a gente tomou o gol e ficou mais difícil, o jogo foi se arrastando, então eu coloco na conta aí dos meninos que acreditaram até o final, que não desistiram, que mesmo com todas as dificuldades, enfrentando grandes equipes, eles puderam jogar futsal, conseguir trabalhar a bola mesmo com toda a adrenalina, né, e construir os gols nos últimos minutos aí que desafogaram o jogo, mas o placar não retrata o que foi a partida, né? Foi com emoção até os últimos minutos. A Sub-13 contou com 9 equipes inscritas, 4 do Paraná e 5 de Santa Catarina. Após 2 etapas disputadas no Paraná, os 2 melhores de cada estado se garantiram para o quadrangular final, que também foi disputado no dia 15 de novembro em Balneário Camboriú, no ginásio municipal Hamilton Linhares. Coube à ABB Curitiba Futebol Clube o mérito de fazer campanha invicta na fase decisiva, com 2 vitórias e 1 empate. O jogo que garantiu o título foi contra o Jaraguá, placar de 2-0. Na Sub-13, o goleiro menos vazado foi Guilherme, do Jaraguá, que sofreu 8 gols em 7 jogos. Quem mais balançou as redes foi Adrian Costa, da ABB Curitiba, com 11 gols. O professor Thiago Souza recebeu o troféu de técnico campeão. Classificação final da Sub-13, campeão ABB Curitiba. Vice-campeão APAMA de Blumenau. Terceiro lugar, Jaraguá Futsal. E em quarto, Londrina Cancún. Também nos meses de julho e setembro foram disputadas as 2 primeiras etapas da categoria Sub-15, que teve 9 equipes inscritas, 4 de Santa Catarina e 5 do Paraná. Os 2 melhores de cada estado avançaram para o quadrangular final, independente da classificação geral. Em Balneário Camboriú, dia 15 de novembro, o Sport Futuro de Blumenau superou seus adversários com uma campanha invicta nos 3 jogos decisivos. Foram 2 vitórias e 1 empate. O jogo que garantiu o troféu de campeão foi contra a ABB Curitiba, 3-0, tirando as esperanças do Abut Monte Alegre, que torcia por um tropeço. Final de jogo, festa do título Sub-15. Defesas menos vazadas da Sub-15. Sport Futuro de Blumenau e Abut Monte Alegre de Camboriú ficaram empatadas. A artilharia ficou com Guilherme Tenês, também do Monte Alegre. Técnico campeão, professor Valmir Serpa, do Sport Futuro de Blumenau.
Classificação final da Sub-15, campeão Esporte Futuro de Blumenau. Vice-campeão Abute Monte Alegre de Camboriú. Terceiro, Londrina Cancún. Quarto lugar, ABB Curitiba. Foi uma campanha muito difícil, foi corrida, vários jogos, times muito qualificados, todos jogos difíceis, não teve nenhum jogo fácil, mas nosso time pôde sobressair no final e pudemos sair campeão. Então, ficamos felizes aí, fechamos com chave de ouro, né? Essa terceira etapa. Foi a primeira competição, né, no retorno nosso aí às competições oficiais, então estamos bem felizes. Agradecer os atletas, né, os pais que acreditam no projeto, é o nosso segundo ano de projeto, então é bem gratificante, né? E acredito que a gente fez merecer, viemos uma crescente na competição, né? E muito obrigado a Super Esporte também, né, pela excelente competição, pela organização. Mais uma vez, muito obrigado aos atletas, os familiares, né, os nossos patrocinadores tão importantes, a minha família, a minha esposa Fernanda, o meu filho Breno, e estamos muito felizes com essa conquista. Conferindo os números finais do 5º Grand Prix de Futsal realizado em 2021. Foram 8 categorias, 74 equipes inscritas. Participaram 919 atletas. Foram 263 jogos disputados, com 1.251 gols marcados, uma média de 4,75 gols por jogo.